Bom dia, galera! E aí? Como é que vocês estão? Convidando algumas pessoas aqui pra live. E hoje a gente já tá no capítulo 23 do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Olha só o tanto que a gente já leu e o que ainda falta. Ainda tem muito livro, muito chão aí pra frente, muitos dias de leitura. E se você não estiver acompanhando a leitura diariamente, isso não é um problema, porque os capítulos eles são curtos, mas eles trazem uma mensagem em si, né, em cada capítulo. Então, para todo mundo que não consegue acompanhar, aí tipo, entrou hoje e tal. Eu até tava pensando aqui, antes de abrir a live, antes de começar a live, que é um espaço de leitura, né, matinal. Então, assim, pra gente estar junto nesse momento, compartilhando esse momento de leitura, e qualquer pessoa que se interesse pode entrar qualquer dia, qualquer momento, independente se está acompanhando ou não. É um espaço que a gente vai estar aqui lendo. E aí eu já até pensei que eu quero trazer muitas outras leituras também. Leitura de peça de teatro, leitura de livro, enfim, tô aqui de outros livros, né? Mas livro nessa parte de contar a história. Sem ser tão técnico assim, sabe? Aí eu já tô aqui pensando nas próximas jornadas da leitura matinal para trazer para vocês. Mas vocês também podem sugerir. Já quero trazer Shakespeare e ler Romeu e Julieta. Foi uma ideia que eu tive. Mas são coisas que eu tô pensando aqui para esse momento de leitura, né? Para as próximas leituras, para o caminho que isso vai tomar ao longo desse processo, né? Agora que eu comecei a fazer live toda manhã lendo, eu não quero mais parar de fazer. Então, eu já tô aqui, né? Trabalhando as ideias para poder trazer coisas novas e diferentes também. Então, vamos lá, a gente já tá no capítulo 23 do livro e vamos para a leitura. Escuta. Quando escutamos, só existe o agora. Na prática budista, toca-se um sino como parte do ritual. Bom dia, Ana. Instantaneamente, o som puxa os participantes para o momento presente. É um pequeno lembrete para despertar. Embora os olhos e a boca possam se fechar, o ouvido não tem tampa, nada pode fechá-lo. Ele aceita tudo que o cerca, recebe, mas não pode transmitir. O ouvido está simplesmente presente no mundo. Quando ouvimos, os sons entram pelo ouvido de forma autônoma. Muitas vezes não temos consciência de cada som individualmente e de todo o seu alcance. Escutar é prestar atenção nesses sons, estar presente com eles, estar em comunhão com eles. Mas dizer que escutamos com os ouvidos ou com a mente talvez seja uma concepção errada. Escutamos com o corpo todo, com todo o nosso eu. As vibrações que preenchem o espaço que nos cerca, as ondas sonoras que atingem o corpo, as percepções espaciais que elas indicam, as reações físicas internas que estimulam. Tudo isso faz parte da escuta. Alguns sons graves só podem ser sentidos no corpo, não podem ser percebidos pelos ouvidos. A diferença pode ser notada quando escutamos música com fones de ouvido e não alto-falantes. Os fones criam uma ilusão e enganam os sentidos para acreditarmos que ouvimos tudo o que a música oferece. Muitos artistas se recusam a usar fones no estúdio por oferecerem uma réplica ruim da experiência de escuta no mundo real. Com os alto-falantes, ficamos mais próximos do som dos instrumentos na sala.
mergulhados fisicamente em todo o espectro sonoro da vibração. Às vezes, levamos a vida como se a recebêssemos por intermédio de um par de fones de ouvido. Tiramos o registro completo. Ouvimos informações, mas não percebemos as vibrações mais sutis da sensação no corpo. Quando praticamos a escuta com todo o ser, expandimos o alcance da consciência para incluir quantidades imensas de informação que deixaríamos de perceber e descobrimos mais material para alimentar a arte. Se é música o que você escuta, pense em fechar os olhos. Talvez perceba que se perde na experiência. Quando a peça termina, talvez se surpreenda com o lugar onde está. Você foi transportado para outro lugar, o lugar onde mora a música. A comunicação tem duas vias, mesmo quando uma pessoa fala e a outra escuta em silêncio. Quando o ouvinte está totalmente presente, o falante tende a se comunicar de forma diferente. Isso pode ser até incômodo para eles, porque a maioria das pessoas não está acostumada a simplesmente a ser plenamente ouvida. Às vezes bloqueamos o fluxo de informações oferecidos e comprometemos a verdadeira escuta. Nossa mente crítica pode entrar em cena e registrar o que aprovamos ou não, o que gostamos ou não. Podemos buscar razões para desconfiar do falante ou refutar o que ele diz. Formular uma opinião não é escutar. Preparar uma resposta também não. Nem defender nossa posição ou atacar a do outro. Escutar com impaciência não é escutar. Escutar é suspender a descrença. Estamos recebendo abertamente aquilo que é falado, prestando atenção sem nenhuma ideia pré-concebida. A única meta é entender plena e claramente o que está sendo transmitido e permanecer presente diante do que está sendo expresso, permitindo que seja o que é. Qualquer coisa a menos, além de desserviço ao falante, é desserviço a você mesmo. Enquanto cria e defende uma história em sua cabeça, você perde informações que podem alterar ou modificar seus pensamentos atuais. Se formos além de nossa resposta automática, podemos descobrir que há algo mais que reverbera dentro de nós ou ajuda a nossa compreensão. As novas informações podem reforçar uma ideia, alterá-la um pouco ou invertê-la completamente. Escutar sem preconceito é o modo como crescemos e aprendemos como pessoas. Com muita frequência, não há respostas certas, só pontos de vista diferentes. Quanto mais pontos de vista aprendemos a ver, maior se torna a nossa compreensão. Bom dia, Isa. Nosso filtro pode começar a captar com mais exatidão o que verdadeiramente existe, em vez de apenas um fiapo estreito interpretado por nossos preconceitos. Seja qual for o tipo de arte que você faz, escutar abre possibilidades, permite que você veja um mundo maior. Muitas de nossas crenças foram assimiladas antes que pudéssemos escolher o que nos ensinavam. Algumas delas podem remontar a antigas gerações e não se aplicam mais. Outras nunca deveriam ter sido adotadas. Assim, escutar não é apenas tomar consciência, é libertar-se das limitações já aceitas. E esse foi o capítulo de hoje, falando sobre a escuta, da gente aprender a escutar, porque de fato não é uma coisa que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a aprender a responder, a gente escuta para responder, é uma coisa até automática, reativa, né? Mas parar para perceber, para de fato perceber o que aquelas informações todas estão trazendo pra gente, né? De informação mesmo, né? É um trabalho, né, a se fazer, porque não é uma coisa que a gente normalmente faz, de parar para só escutar, sem
sem julgar, sem escutar através do filtro dos nossos preconceitos, né? E a escuta, tem uma coisa aqui que é muito importante, que ele fala, que a escuta, que o som, ele não é só aquilo que a gente escuta, a gente sente no corpo também. O nosso corpo, ele tá o tempo todo captando informações. E a gente tem um campo, né? Um campo energético que ele capta as informações também. E o nosso corpo sente. Tem som que a gente não vai, se a gente não vai escutar com o ouvido, a gente vai escutar a vibração no corpo. Som é vibração. Então, tem muita coisa que vai passar pelo nosso corpo que não necessariamente a gente vai escutar, mas não é porque o som não existe. Ele existe. E o nosso corpo tá captando essa informação, né? Então, isso é muito importante. A gente também se parar pra escutar com som. Escutar com som, com o corpo. Parar pra gente escutar com o corpo, né? Fazer esse filtro também. E quando a gente para nesse lugar de presença mesmo, de escutar com o nosso corpo, sentir as sensações do som no nosso corpo, tem uma coisa que vem lá de outro capítulo que o Rick colocou, que é também essa presença, estado de presença. Isso te coloca no estado de presença. Perceber todos os sons que estão à nossa volta, né? Sem filtro, só receber isso. Estar nesse estado de presença. Então, a escuta ali é um estado de presença, né? De você estar ali sem julgar, só recebendo as informações que o outro tá dizendo, tem a dizer. E aí ele fala, né, que quando a gente tá nesse lugar de ouvinte, de escuta, não é nem ouvinte, né? De escuta ativa, né? A gente, num lugar de escuta ativa sem filtro, sem julgar, sem nada, né? A gente consegue captar mais coisas do que normalmente a gente poderia captar de informações. E tudo isso ajuda a gente no nosso crescimento. Da gente mudar um ponto de vista. Porque, na verdade, não existe certo e errado, né? Existe pontos de vista. Pontos de vista. E tá tudo bem, entendeu? A gente perceber que existe essa diversidade de pontos de vista. Eu acho que muda um pouco a perspectiva com que a gente leva a vida, assim, sabe? E se coloca diante dela também. Enfim, gente. Esse foi o capítulo de hoje, falando sobre a escuta. E parem para perceber os sons, né? Vamos fazer o exercício. Eu acho que cada capítulo ele traz uma questão e também, de certa forma, eu gosto de transformar isso num exercício prático. Eu sou muito virginiana, sou muito prática, de tipo assim, beleza, entendi isso aqui, como aplicar? Porque eu acho que é trazer isso pra nossa vida também. Nada mais é do que uma aplicação prática dos nossos estudos, né? Então, o que a gente pode trazer de prática hoje desse exercício de leitura de capítulo sobre a escuta. Vamos parar para perceber os sons. Quando a gente for parar para escutar qualquer pessoa que seja, né? E qualquer som que seja, que a gente pare e se conecte com aquilo. Que a gente se coloque nesse estado de presença. Que a gente saia desse automático de só reagir, responder e, enfim, tá até nesse lugar de disputa, né? De tá ali, né? Só reagindo. Voltar para um lugar de presença, escutar de fato, escutar com o corpo, escutar como essas informações ressoam quando você recebe, como que isso ressoa no seu corpo. Que isso é muito importante, porque o nosso corpo, ele é o nosso filtro. É o nosso filtro energético, tipo assim, daquelas energias que estão vindo. Se aquilo vai estar te fazendo bem, se aquilo não está te fazendo bem. O nosso corpo, ele responde, ele reage.
Então, se a gente para escutar não só com os nossos ouvidos, mas escutar com o nosso corpo também, a gente vai ter muitas respostas. Então, vamos trabalhar esse lugar da escuta hoje, né? Se colocar num estado de presença, permitir com que o corpo escute também, escutar o nosso corpo, aquilo que ele tá dizendo, que isso é muito importante. Ele é o nosso filtro. E escutar com atenção, sabe? Sem julgamento, sem reatividade, né? Só se colocar nesse modo de escuta e recepção, pra gente poder também entender como aquilo tá acrescentando na nossa vida, né? Então é isso, gente. Já estamos no capítulo 23. Amanhã vamos pro capítulo 24. E seguimos na leitura do livro. Inclusive, quem quiser ter esse livro é muito bom, muito maravilhoso. E são capítulos curtos, dá para ler ele muito rápido. Eu tô lendo aqui um capítulo por dia, porque eu acho que essa é a graça, a gente lê um pouco e aprofundando nos capítulos, e agora eu também tô trazendo esses exercícios, né, de tipo, tá, como que a gente aplica isso na prática? Como trazer isso pra prática na nossa vida, né? Então, é muito legal, né? Mas se vocês quiserem ter esse livro, eu super indico. E para vocês irem lendo, e aí a gente repassa aqui na leitura, capítulo por capítulo, e vai aprofundando. É isso, gente. Beijos, beijos e até amanhã!